Pensa rápido, qual é o verdadeiro objetivo de um bom gerente? Muita gente diria que é manter a equipe feliz, mas e se o alvo principal for outro? Nessa análise, vamos mergulhar na ideia de que o foco de uma liderança não deveria ser a felicidade, e sim a justiça. Essa é uma pergunta que todo mundo no ambiente de trabalho já se fez, né? E as respostas que vêm à mente são quase sempre as mesmas: manter o time motivado, produtivo e, claro, feliz. Mas e se essa busca incansável pela felicidade for, na verdade, uma armadilha? É aqui que a coisa fica interessante. De um lado, o ideal de fazer a equipe feliz, do outro, a meta de ser justo. O senso comum aponta para a felicidade, mas uma abordagem que funciona muito mais, ainda que pareça estranha, é priorizar a justiça. E olha, essas duas coisas são bem diferentes, às vezes até se chocam. E isso não é só uma opinião, viu? É o que décadas de pesquisa em gestão mostram. A percepção de que as coisas são justas tem um impacto muito, mas muito maior na satisfação do que qualquer esforço para deixar todo mundo contente. É como se a gente tivesse um radar interno super apurado para qualquer sinal de injustiça. E para a gente entender o quão instintivo é esse senso de justiça, tem uma história ótima que vem do mundo animal. É o famoso estudo do pepino e da uva. O experimento era bem simples, na verdade. Os pesquisadores ensinaram macacos prego a fazer uma tarefa básica. O combinado era claro: complete a tarefa, ganhe uma recompensa. Os macacos, claro, pegaram o jeito na hora. Eles entenderam que o esforço deles seria recompensado. Ou seja, a expectativa de que o tratamento seria justo já estava ali. Mas é agora que a história muda. E aí veio a virada. Os pesquisadores colocaram 2 macacos, lado a lado. Os 2 faziam a mesma tarefa, mas a recompensa era diferente. Um deles ganhava um pedaço de pepino, que para eles é ok, mas nada demais. Já o outro, pelo mesmo trabalho, ganhava uma uva, que para um macaco é tipo o melhor prêmio do mundo. A reação foi inacreditável e imediata. Depois de ver essa injustiça acontecer uma única vez, o macaco que ganhava o pepino se revoltava. Ele não só se recusava a aceitar a recompensa, como ficava visivelmente irritado a ponto de pegar o pepino e atirar de volta no pesquisador. Essa reação visceral, essa revolta toda, não é exclusividade dos macacos. Agora vamos transportar essa ideia do laboratório direto para o escritório. As situações são mais complexas, claro, mas a dinâmica é surpreendentemente parecida. Gerentes com mais tempo de casa reconhecem esse padrão na hora. Eles veem a mesmíssima reação nas equipes quando surge uma percepção de injustiça. Pode ser na divisão de um projeto, na distribuição de bônus, numa promoção. Aquele sentimento de ele ganhou a uva e eu fiquei com o pepino é profundamente humano. E aqui está o grande desafio para qualquer líder. Justiça não é um conceito matemático objetivo. O que parece totalmente justo para um gerente pode soar como uma injustiça gritante para alguém da equipe. E o ponto principal é que a percepção é o que vale e ela muda muito de pessoa para pessoa. Então, se é tudo tão subjetivo, como se navega nisso? A resposta está em uma mudança de foco. O importante não é só o que foi decidido, mas principalmente como se chegou naquela decisão. Os especialistas em gestão dão um nome para isso: justiça procedimental. A ideia central aqui é muito poderosa. As pessoas conseguem aceitar um resultado que não as favorece se sentirem que o processo para chegar até ele foi justo e imparcial. Simplificando então, existe a justiça do o quê, que é sobre o resultado final, quem ganhou o aumento, quem foi promovido. E existe a justiça do como, que é sobre o processo, como essas decisões foram tomadas. O que os estudos mostram é que o como é tão poderoso quanto o quê, para que as pessoas sintam que o ambiente é justo. Bom, a ótima notícia é que existem formas bem concretas de construir essa percepção de justiça. Vamos dar uma olhada num guia prático que se baseia em 3 pilares fundamentais. As pesquisas mostram que 3 elementos são cruciais para essa percepção de justiça: transparência, contribuição da equipe e uma via de apelação. Vamos entender cada um deles. O primeiro pilar é a transparência. Basicamente, significa jogar aberto sobre como as decisões são tomadas e quais os critérios. Segredos e decisões a portas fechadas geram desconfiança. É como dizem, a luz do sol é o melhor desinfetante. E isso se aplica perfeitamente à gestão. O segundo pilar é a contribuição da equipe.
Os líderes percebidos como mais justos não tomam decisões no vácuo. Eles buscam ativamente a opinião das pessoas, perguntam abertamente se uma ação foi justa e usam essa informação para sentir o clima e ajustar o que for preciso. E, por fim, o terceiro pilar, a oportunidade de apelação. Isso quer dizer que precisa existir um caminho claro para que as pessoas possam contestar uma decisão que acharam injusta. E o mais interessante é que só o fato dessa opção existir, mesmo que nunca seja usada, já sinaliza um compromisso com a justiça e aumenta a confiança de todo mundo. A lição aqui é fundamental. A percepção de justiça é uma força poderosa demais para ser ignorada. Muitos líderes, mesmo com as melhores intenções, acabam falhando não por maldade, mas por não conseguirem criar um ambiente que seja, aos olhos da equipe, um lugar justo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Ao se pensar na própria liderança ou na gestão que se observa por aí, a pergunta-chave talvez não seja as pessoas estão felizes. A pergunta que realmente importa é: a equipe sente que os processos são justos? A resposta para essa pergunta pode ser o que define o sucesso ou o fracasso de um time.